colocar a pauta para vocês. Oh, mas... O Igor acabou de entrar. Parece muito bem. Estava nascendo um valor. Eu apareci 2 vezes aqui na reunião. Tudo bem. Agora tá me dando Beatriz, você fez a tarefa? Fez? Quem que não fez aqui? Só o Thiago? Não, o Henrique. O Henrique fez. Tá. Eu estava verificando lá no Google Sala de Aula, só estão os alunos online, né? Então, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem solicitar via WhatsApp, tarefa e tal, mas eu vou postar, no final da aula eu vou fazer igual ao ano passado. Eu vou postar a pauta da aula do dia e os alunos que fizeram a tarefa e os alunos que faltaram, tá? Então, não deem desculpa a próxima vez, tá? Porque senão vai ficar meio chato vocês olharem lá, pô, não fez a tarefa. E outra, não aprende assim, tem que fazer. Esse é o objetivo, que vocês aprendam. Por exemplo, o conteúdo do primeiro trimestre, o início aqui do capítulo, é fácil, porque é gênero textual, é um anúncio, não tem uma complexidade muito grande. Mas a partir do momento que vocês começam a estudar a parte de análise sintática, tipo de predicado, que eu vou entrar daqui a pouco, é difícil. Se vocês não fizerem atividade, não aprendem. Aí isso vai comprometer o rendimento nas notas, né? E é um pré-requisito para o próximo ano. Por isso que é tão importante o conhecimento de um ano para o outro, porque é uma sequência didática que a gente trabalha, tá? Então, na pauta da aula de hoje, eu vou corrigir a tarefa, vou explicar o conteúdo do predicado verbal, que está no caderno de atividades de vocês. Página 2 e 3 é a parte de explicativa, né? E na sequência, vocês farão os exercícios 1 ao 7, página 3 a 5. Terminando, eu corrijo. Faltando 20 minutos de aula, eu começo a correção. Só um pouquinho, mal para ir na sala. Tá. Fala para ele que o Verdão perdeu. Fala para ele que inteiro, time Porto não viu. E como tarefa, vocês farão as questões, a resolução das questões da página 8 a 23. Tá? Página 8 a 23. Não, questões 8 a 23, página 6 a 9. São 3 páginas, tá? Do CA. Do CA. Isso. Não, prof, peraí que eu vou anotar a pauta agora, me desculpa, peraí. Tá. Depois que eu explicar o conteúdo para vocês... Apostila ou CA? CA. Tudo CA, tá? Eu só vou corrigir da apostila a tarefa. Corrigir da tarefa da apostila, na sequência, exercícios do CA. Então, vai corrigir agora? Vou corrigir. Estou esperando vocês copiarem a pauta. Os alunos presenciais já copiaram. Então, uma coisa, para vocês observarem. Na hora que vocês forem fazer o exercício do CA, enquanto eles copiam a pauta, eu já vou falar para vocês o que é para vocês observarem. Tem, assim, para vocês retirarem do texto. É para copiar tudo que está lá do jeito que está o enunciado. Vocês precisam prestar bem atenção na hora de responder as questões, observando o enunciado. Se o enunciado está lá, é melhor eu falar depois que eu começar, que eu corrigir aqui, para mostrar para vocês
a partir do exercício, tá? Mas é tudo para copiar. Às vezes o exercício é tão fácil, esse início aqui é bem fácil. Só que a pessoa fica insegura e fala, mas será que é isso mesmo? Eu não entendi. E, na verdade, é tão óbvia a questão, nem haveria necessidade de tanto favor assim, mas acontece. Então, quando tiver lá, copie o sujeito, vocês precisam transcrever todo o sujeito, copie o predicado, tem que transcrever todo o predicado, tá? Eu costumo fazer de outra forma. O que eu faço? Eu gosto de dividir. Depois eu vou no quadro e vou mostrar para vocês. Eu gosto de dividir. Se eu falo assim, João e Maria foram à feira. João e Maria é o sujeito. Foram à feira. Foram à feira é o predicado. Então, o que eu faço? Eu faço um traço para separar o sujeito do predicado e sublinho. O sujeito sublinha o predicado. Aí eu destaco no núcleo, eu gosto de fazer isso no quadro para mostrar bem para vocês como que funciona, tá? Mas, como eu estou aqui no online, vai ficar meio difícil para usar as ferramentas aqui. Tem algum áudio que está ligado, desligue. Então, vocês façam isso, transcrevam. É melhor vocês escreverem, tá? Porque vocês estão tendo contato com o conteúdo agora. Eu sou maceteada, eu já faço a forma mais fácil, até porque eu sou da área. Mas então façam assim, do jeito que estiver o enunciado, vocês vão obedecer à resolução das questões, tá? Vão resolver conforme pedir no enunciado. Quando eu liberar, porque alguma questão não há necessidade de vocês ficarem transcrevendo, ainda vai responder muito texto, a gente perde muito tempo. Aí eu explico para vocês como que vocês devem fazer, tá? Copiou, Renato? Ronaldo? Sim. Renato também? Então, vamos para a apostila. Igor, você copiou? Copiou? Então, beleza. Aqui nós temos o anúncio, produção de escrita, prática de escrita. Por que que eu pulei a página 10, a 11, a 12, a 13, 14, 15 e 16? Porque é conteúdo de gramática, eu não expliquei ainda. Então, para não deixar vocês sem tarefa, eu pulei essas páginas e coloquei exercício para vocês responderem já de conteúdo trabalhado, que é o anúncio. Ok? Então, vamos lá no anúncio, temos o seguinte, dizendo o seguinte, malária. O diagnóstico e o tratamento completo trazem a cura. É a tarefa. Você fez errado a tarefa, né? Fez da PUCA em vez da apostila? Não, na apostila só que agora não sabe que é só voltar. Não, esse aqui é da apostila. Página 17. Aí diz o seguinte, profissionais de saúde, fiquem atentos aos sintomas como febre, dor de cabeça ou no corpo, náuseas, calafrios e muito suor, pois podem indicar malária. Procure saber se o paciente esteve em uma área de transmissão da doença. Realize o diagnóstico oportuno. Posso lá pegar o pano? Está muito molhado? Praticamente é para rolar a água da garrafa. Vai lá, então. Realize o diagnóstico oportuno e, caso seja comprovado, oriente-o a fazer o tratamento até o fim. Essa é a única forma de alcançar a cura e proteger todos à sua volta. Aí nós temos na página 18, diz o seguinte, esse anúncio faz parte da mesma campanha do cartaz que você analisou na página 9.
Qual é o objetivo dessa campanha? Quando a gente fala em campanha em relação à prevenção de doenças, né? Então, a campanha visa combater a malária. Não é uma doença qualquer, é uma doença específica. No caso, essa campanha é em relação à malária, tá? Então, coloquem aí, visa combater a malária, tá? Número 2. Transcreva a expressão que faça referência ao público-alvo desse anúncio. Repete a um. Está escrito aqui, você não está aparecendo para vocês? Tá. Não, tá sim. Hein, Renato? Não, é que eu não vi. Visa combater, a número 1, só um pouquinho. Visa combater a malária, tá? A número 1. A número 2 é profissionais de saúde. Vocês podem observar na campanha que há um agente de saúde, há uma enfermeira, há um médico. Então, são profissionais de saúde, por isso que a campanha é destinada a esse público. Pela foto. Pela foto, você já identifica que essas pessoas estão vestidas como profissionais de saúde, como agente de saúde, médico, enfermeira. Tá? Ao fundo, vocês podem observar que tem um posto de saúde e tem uma casa. Por quê? Os agentes de saúde, eles se deslocam do trabalho deles, né? O trabalho deles é ir a cada casa para verificar como que está a saúde daquela família. Então, vocês podem ver que no fundo aparece como se fosse uma cidade, né? Mostrando a saúde e a família. Letra A. Identifique semelhanças e diferenças entre as imagens. Qual que é a diferença entre uma imagem e a outra? Uma família com um médico, né? Tipo, seria o médico da família, o médico que atende aquela família. E você? Não. Um é para identificar a semelhança e a diferença, o que tem de diferente entre um quadro e o outro, entre um cartaz e o outro. E o outro é para justificar. Não, aí a resposta é muito óbvia, né? Eu quero que vocês expliquem. Então. Uma semelhança? Eu acho que eu sei uma semelhança. Que as duas campanhas. Esses dois anúncios falam, tipo assim. O que eu ia falar? Deixa. Vai pensando aí que eu vou ouvir aqui o colega. Fala, Henrique. Eu estou na número 3, letra A. Ó, identifique semelhanças e diferenças entre a imagem. A diferença na segunda imagem tem a criança e também fica diferente. O texto, a frase embaixo do texto que eu esqueci o nome era Antônio de só que eu tinha esquecido Cara, e também tem um cara lá que está segurando uma bolsa e foi isso que eu mostrei. Tá, então eu vou falar para vocês o que é. Na primeira imagem, tem os profissionais de saúde, os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, agente de saúde, e há uma residência e posto de saúde, né, posto de atendimento médico, atrás dessas pessoas. Na segunda imagem, há uma família, pai, mãe e filho, e um médico. A primeira campanha é destinada ao profissional de saúde. Então, fala, o diagnóstico e o tratamento completo trazem a cura. E no texto abaixo diz, profissionais de saúde, fiquem atentos. Então, está falando diretamente a eles. Aí, agora, o outro fala o seguinte. Aí eu não enxergo.
Ó, não deixe os sintomas confundirem você. Faça o tratamento até o fim, sem a doença, você vive muito e melhor. Procure uma unidade de saúde mais próxima para realizar exame, caso seja mesmo a doença. Faça o tratamento completo. Essa é a única forma de alcançar a cura e proteger todos à sua volta. Sem os cuidados necessários, a malária pode tornar grave. Então, está falando qualquer pessoa que apresentar o sintoma é para procurar uma unidade de saúde e fazer o devido, tratamento. Tá? Então, essa que é a diferença. Um é para profissional de saúde e outro para a população. Essa é a diferença. Aí, o que você vai justificar? Qual que é a justificativa para isso? Vocês podem colocar. Que é a justificativa é porque o público-alvo é diferente. Um vai dar o encaminhamento para o tratamento e o outro vai ser encaminhado, né? Tipo, eu estou doente, você é encaminhada pelo médico para fazer todo o tratamento da doença que eu tenho. Agora, então, aquela campanha é para mim, é para a população. Agora, a outra campanha não, é para o profissional de saúde. Então, tem essa a diferença. Eu botei as diferentes pessoas, porque não são os altos. Sim, qualquer pessoa. Na letra B. Você explica a imagem e depois você fala a diferença do texto para o outro, né? Um é destinado ao profissional de saúde e o outro à população em geral. A família. Você vai colocar que ambos têm a cidade como cenário. O que diferencia são as pessoas. Um é profissional de saúde, outro é família. Uma coisa que eu percebi é muito igual no primeiro texto verbal ali dos profissionais de saúde, o da esquerda ali da esquerda, parece que não vai dar vacina contra a raiva, ou também quando teve aquele rótulo de mosquitos na casa. O mosquito da dengue é o agente de saúde. Tá? Na número 4, diz o seguinte: releia o texto verbal na parte inferior do cartaz. Profissionais de saúde, fiquem atentos. Eu já li esse texto, né? Não. Profissionais de saúde, fiquem atentos aos sintomas como febre, dor de cabeça ou dor no corpo, náuseas, calafrios e muito suor, pois podem identificar malária. Procure saber se o paciente esteve em uma área de transmissão da doença. Realize o diagnóstico oportuno e, caso seja comprovada, oriente-o a fazer o tratamento até o fim. Essa é a única forma de alcançar a cura e proteger todos à sua volta. No anúncio predomina a tipologia injuntiva, no qual o texto é construído visando persuadir o leitor a adotar determinado comportamento. Resuma as ações que o anúncio busca convencer o leitor a praticar. Vou falar para vocês o que é para vocês escreverem, tá? Ficarem atentos aos sintomas. Se colocou semelhante, não precisa pagar não, tá? Hã? Ficarem o quê? Ah, tá. Ficarem atentos aos sintomas da malária. Atentos. Aos sintomas da malária. Realizar o diagnóstico e orientar o paciente no tratamento. Pera, prof, eu estava escrevendo os sintomas. Tá. Repete. Copia daqui, Renato, do portal que eu coloquei. Vocês ainda têm o portal, eles não têm. Aí por isso que eu estou esperando, tá? Então, olha só. Ficarem atentos aos
profissionais devem ficar atentos aos sintomas da malária, a realizar o diagnóstico e orientar os pacientes no tratamento, verificar também se eles estavam em regiões de transmissão da doença. Essa é uma doença, eu não sei se em outro lugar, eu não sei dizer para vocês se em outro lugar do país é presente essa doença. É mais da região amazônica. Procure também. Hã? Procure. Tá, não, mas não é agora esse para fazer, não. É no outro exercício. Tá? É mais da região amazônica, essa doença malária. Tá? Aquilo que é para grifar no texto está na questão da letra A. Vocês vão colocar vão sublinhar só um risco, né? Nos verbos que estão na terceira pessoa plural. Só aparece um verbo, que é o verbo ficar. Ele está fiquem. Qual? Ah, Fiquem. Repetir a 4? Eu já falo, calma aí. é só Na fiquem que é pra grifar? É só um risco, tá? Nos verbos procure, realize e oriente, é para vocês grifarem de verde. Calma aí. Peraí, prof, deixa eu pegar aqui. Qual que é o de azul? O de azul é fiquem. É o primeiro. Deixa eu achar aqui, fiquem. Profissionais de saúde, fiquem. É o fiquem. É o fiquem, pronto. Procure está na segunda linha, realize na terceira e oriente na quarta. Repete. Está Procure na escrito. segunda. Está aqui no texto, gente. Ó, fique, só tem uma linha. Realize, procure e oriente, tem duas linhas. Isso aqui que está em duas linhas é para dois sublinhados, né? É para vocês colocarem em verde. Beatriz, o que você quer que eu responda? Na 4 é para você ficar atento para os profissionais de saúde ficarem atentos aos sintomas da malária, realizar o diagnóstico e orientar os pacientes no tratamento. Verificar se o paciente esteve em alguma área de transmissão. E orientar os pacientes no tratamento. O primeiro verbo, fiquem, de azul. Qual que é o de verde mesmo? Procure, realize e oriente. Procure, cadê? Realize e oriente. Isso, de verde. Oriente. Tira o O, tá? Tira o outro. Procure, realize, verde. E oriente. Só Aí, isso? Beatriz, escreva aí. Você colocou realizar o diagnóstico? Ainda. Realizar o diagnóstico e orientar os pacientes no tratamento. Estou escrevendo a 4. Verificar se o paciente esteve em região de transmissão da doença. Área. Na letra B, é a terceira pessoa do plural, tá? O verbo está, essa forma verbal. Fiquem. Está na terceira pessoa plural, tá? Eles fiquem. Marquem X. Na terceira pessoa do Plural. Marquem X nesse item. A letra D a gente já fez, é para pintar de verde. A letra C. E a letra D é a terceira pessoa do singular, tá? Que são os verbos. Procure, realize e oriente. Cadê? Aqui, o negócio. Os verbos fiquem atentos. Na terceira pessoa do singular, o verbo ficaria fique atento. Então, escrevam aí, fique atento. Aonde? No primeiro ponto da letra E. O primeiro é fique atento. Fique atento.
E caso ocorra essa alteração, os profissionais de saúde que apareceram na frase, eles precisam ficar no singular, portanto, profissional de saúde. Coloque, fique atento e profissional de saúde. Aonde? Profissional de saúde? No primeiro item, está aqui, ó. Se for Fique necessário atento. trocar, fiquem atentos, por fique atento, e mudar o vocativo. Profissionais de saúde para profissional de saúde. Ah, eu coloco, fique atento, ponto. Profissional de saúde. Pode colocar ponto e vírgula. O que vocês precisam entender é o seguinte: quando foi construído esse anúncio, ele está falando para os profissionais de saúde e precisa de um vocativo. O vocativo tem essa função de chamar a atenção de alguém sobre alguma coisa. Por isso que é isolado por vírgula. Se não tivesse essa vírgula, ficaria errada a frase, tá? Porque poderia confundir com o sujeito simples. O sujeito simples não separa do predicado. Neste caso, não tem nada a ver com o sujeito simples, é um vocativo, porque tem a ideia de interpelar, de chamar a atenção do interlocutor, de quem vai ler aquele anúncio, tá? Então, se trocasse, fiquem atentos, para o singular seria fique atento. Já não serviria profissionais de saúde, teria que ser profissional de saúde. Singular, singular, concordância, tá? Na terceira pessoa do plural, os verbos procure, realize e oriente têm que ser trocados por realizem, procurem e orientem. Tudo no plural. Terceira pessoa plural, tá? Procure, realize e orientem. Não, procurem, realizem e orientem. Quando nós falamos em hiperônimo é uma palavra no sentido mais amplo, tá? Por exemplo, eu falo fruta. Vamos brincar de stop, que nem a gente fez no ano passado. Stop tem lá, fruta, objeto, cidade, estado, país e tudo mais. Fruta é um hiperônimo. Os hipônimos são as palavras que fazem parte daquele grupo das frutas. Quais são as palavras que fazem parte daquele grupo de frutas? Laranja, abacaxi, limão, acerola, mamão, pera. Todas essas palavras fazem parte do grupo do hiperônimo fruta, tá? O mesmo poderia ser com outro stop, objeto. Qualquer objeto que vocês citassem, martelo, prego, sei lá, que seja, ele faria parte do hiperônimo objeto. Essas palavras que eu falei. Tá? Material escolar é um hiperônimo. Quais são os materiais escolares? Hipônimo. Então, o hiperônimo ele tem um sentido mais amplo. Quando eu falo de doença, doença é o hiperônimo. Malária, tuberculose, covid, câncer. É hiperônimo, é hipônimo. O hiperônimo é a doença, tá? Então, para não repetir a palavra malária, foi empregado um hiperônimo, identifique-o. Doença. Foi o hiperônimo, tá? Oriente-o. Doença. Oriente-o. Esse o, ele não tem função de artigo. Ele tem função de pronome. Pronome oblíquo, tá? O pronome oblíquo é uma palavra que substitui um nome. Que substitui um nome, no caso, uma palavra que estaria na terceira pessoa. Tá? Tem essa função. Ele, por exemplo, eu, tu, ele. Ele é a terceira pessoa do singular. O, a, e são pronomes que se referem à terceira pessoa singular, ele. Pessoa do caso reto, tá? O é pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Tem o pronome oblíquo e tem o pronome reto. O pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. São eles responsáveis por praticar uma ação, que eu já vou falar daqui a pouquinho. E o me, o, a, os, as,
e são pronomes oblíquos, pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. E eles correspondem à parte que seria o complemento dos verbos, que nós vamos falar posteriormente. Tá? Então, letra B, esse o substitui paciente, substitui a palavra paciente, pode colocar na letra B quem não colocou. Na última frase, o pronome essa não retoma apenas uma palavra, mas uma ideia já mencionada. Qual que é? Para fazer o quê? Fazer o diagnóstico e promover o tratamento que deverá ser seguido até o fim. Lembra que eu tinha mandado umas piadas ruins na aula passada? Ah, sim. Agora não, espera só um pouquinho. Então, fazer o diagnóstico e propor o tratamento que deverá ser seguido até o fim. Ainda até a água, né, Tiago? Paciente. A letra D é ao paciente. Sua se refere a ele, tá? Ao paciente. A letra C, fazer o diagnóstico e propor o tratamento que deverá ser seguido até o fim. Prof, eu tô copiando a C. Tá. Eu tô em tratamento. A letra D é ao paciente. Letra D de dado, ao paciente, marque X. Na letra 7, vocês só não vão marcar X no penúltimo item. O texto da parte inferior do cartaz é lido de forma independente do título e subtítulo. Não, ele não é independente. Um depende do outro, tá? Por isso que é o único que não é para marcar X. Ah, não é pra marcar. Os demais é para marcar X em tudo, tá? Só o penúltimo que não. Só o penúltimo que não. Eu tava bota lá na C, eu tava copiando. Tá, calma aí. Não, falar. Eu CA, Qual que é língua 7? portuguesa. vai ter as músicas depois. Qual que é 7? Quando, Ah, tá. quando tiver faltando 20 minutos para terminar a aula, eu começo a Tá. corrigir. Tá? Qual vai ser? Da 1 a 7. 1 a 7? Terminou, Renato? Sim. Terminamos a correção? Terminamos. Página 1 a Agora 7. é a página 3. Tão ruim. Mas tão ruim que salvar. Página 1 a 7. Não. Você vai lá no CA, eu vou explicar os exercícios da página 2 e 3, quer dizer, o exercício não, o conteúdo. Aí você vai responder as questões 1 a 7. Ah, tá. De 1 a 7. E as demais serão para a tarefa. Peraí, é a questão 1 e até a 7 da página. Até a 7. Vai fazer a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não, é página ou é exercício? É exercício, né? A página é de página 3 a página 5. 5. Então é o seguinte, eu vou fazer a explicação aqui sentada, eu vou demonstrar para eles aqui pelo CA, vocês acompanhem daqui mesmo, tá? Depois, caso vocês tenham dúvida... Para fazer agora? Não, vou explicar. Depois vocês vão fazer. Depois que eu terminar a explicação. Aí, à medida que vocês tiverem dúvida, na resolução das questões, eu volto, tá? Ou na explicação, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Tá?
Ai, esse meu nariz está coçando, esse calor aqui dentro. Então, vamos. Deixa eu pegar aqui o material de vocês. A blusa de cada Luiz, eu digo para vocês história. Vocês são, né? Mas eles estão, beleza, você tem que já só também, não importa. Professora, põe Tim Maia aí para nós. Tim Maia, ele dá aula. Ai, meu Deus, é Tim Maia, é Tim Maia. Eu falo, Tim Maia me deu um X para ele. Melhor música. Ou ela partiu, ainda tá até música brasileira. Não, eu nasço para o sol, e está eu não sou você viu a hora de hoje? Não. Sai de uma de cabeça de ouro. Então, parece um desenho, parece. Meu Deus, vai ter. Prof, já era para ir fazendo? Não, vou explicar. Calma aí, gente. Mas. Não, é que eu estou pesquisando aqui o material para mostrar aqui para vocês, para começar a explicação. Ah, tá. Por isso que eu não comecei ainda. Entendi. Ai, gente. Professora, é só para. Oi, pode falar. Pode falar. Lá no Conquer, aqui da. É brilhante, né? Brilhante. Agora, tipo, não usar alface, que construído na parte 3, não usar alface, teve uma massa que variável. Acho que expandindo isso aí. É Maria. Arthur entrou. Eu vou explicar aqui, mas está difícil aqui o negócio, hein? Só um pouquinho. Então, isso aqui Tá. Só um pouquinho, turma. O conteúdo de vocês se chama transitividade verbal. Tá?
predicado verbal, ainda não entrou na transitividade verbal, disfarce. Predicado verbal, aí vocês vão estudar a definição do que é sintagma verbal e o que é sintagma nominal. Qual que é a diferença entre um e o outro? Vocês têm que pensar pelo próprio nome, o que significa. Sintagma verbal está relacionado ao verbo, à ação praticada pelo sujeito. Sintagma nominal, ele está relacionado ao nome, ao substantivo, à ação que aquele sujeito praticou, tá? Então, pela definição, eu não sei, eu não estou conseguindo achar o material de vocês aqui. Então, pela definição de sintagma, Henrique, vamos parar de conversa? Pelo sentido, pela significação do que é frase, o que é frase? Frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo. Se eu falo silêncio, quer dizer o quê? Para que todos fiquem em silêncio. E é uma frase, porque existe um contexto. A frase, ela é qualquer coisa é considerada frase a partir do momento que tenha sentido aqui. Outra coisa, sentido completo. E dentro da frase, deixa eu só falar aqui um pouquinho para eles. Na página 2, tá? Acompanhe o que eu estou falando, que eu estou falando relacionado ao... Não é o conteúdo, o conteúdo que está na página aí 2 e 3. Então, dentro do grupo frase, saem duas palavras. Frase nominal e frase verbal. Frase nominal é aquela que só tem apenas um nome, igual eu falei, silêncio. Ela não é constituída de um verbo. Parabéns. Também é uma frase. Muito obrigada. É uma frase. Não tem verbo, mas é uma frase, porque tem sentido. Quer dizer o quê? Que a pessoa está agradecida por algo que ela recebeu. Frases verbais, elas precisam de verbo para ela ser classificada como uma frase verbal. Precisa do verbo para ser classificada como frase verbal. Então, há sempre a presença de um ou mais verbos, sendo o verbo o núcleo do sintagma. Então, qual é o núcleo do sintagma verbal? O verbo. Qual é o núcleo do sintagma nominal? O nome, substantivo, ou qualquer palavra que exerça a função de substantivo. Dentro do grupo frases verbais, saem as palavras sujeito e predicado. Ou vocês também podem utilizar outros termos chamados por sintagma verbal, que é o mesmo que predicado, e sintagma nominal, que é o mesmo que sujeito. Sujeito é aquilo ou aquele que pratica uma ação, e o predicado é aquela ação praticada pelo sujeito. Quando eu falo o seguinte, o aluno estudou para a prova. Ele praticou uma ação de estudar, o aluno. Qual que é o núcleo desse sintagma nominal? O aluno. É o aluno ou o aluno? Tudo. O núcleo. O núcleo é aluno. Aluno. O não é. O O, ele funciona como determinante. Isso daí foi conteúdo do ano passado, eu trabalhei com vocês. Tá? Os que foram meus alunos, eu trabalhei esse conteúdo no ano passado. Então, se eu falo assim, os melhores alunos do 7º ano foram premiados. Qual é o núcleo do sintagma nominal? Os melhores alunos do 7º ano. O núcleo. Alunos. Alunos. Tá? Eu falei um monte de palavra, mas é só uma que é o núcleo. Agora, se eu falo, por exemplo,
A matemática e a língua portuguesa são disciplinas fundamentais para o educando. Matemática, língua portuguesa são os núcleos, tá? Então, pensem bem. Núcleo do sintagma nominal é o nome. Tem um substantivo aquela palavra? Eu já sei que é o núcleo. Aquela palavra não, aquele sintagma. Não tem um substantivo, aí eu vou verificar o que vai praticar a ação daquela situação que eu estou analisando. Aí, se eu falo, deixa eu pensar numa frase, eu sou péssima de criar frase assim do nada. Deixa eu pensar. Professores são muito legais. Como? Professores são muito legais. Eu não gostaria de colocar uma frase que tivesse verbo de ligação, porque não é o conteúdo do agora. Eu quero só que vocês identifiquem verbos que indicam ação, tá? Que são os transitivos. Se eu falo assim, eu falei do aluno estudou para a prova, alguma coisa assim, né? O aluno estudou para a prova. Qual que é o predicado? Sintagma verbal. Qual foi a ação Prova. praticada pelo aluno? Prova. Ah, estudou. Estudou para a prova. Qual que é o núcleo do sintagma verbal? O aluno. Não, do sintagma verbal. Estudou Prova. para a prova é o sintagma verbal. Prova. Prova. O núcleo do sintagma verbal é sempre um verbo. Estudou. Estudou. Isso. Estudou para a prova é o sintagma verbal. O verbo estudou é o núcleo. Sempre é aquela ação praticada pelo sujeito que é o núcleo do sintagma verbal. Tá? Então, aqui, sintagma verbal, sintagma nominal. Sintagma verbal. Nominal, quer dizer, não há presença de verbo. Sintagma verbal. O núcleo é sempre o verbo. Frase nominal, composta de apenas por sintagmas nominais. Frase verbal, há pelo menos um sintagma verbal, núcleo de sintagma verbal. Um sintagma verbal. Na página 3, tem os tipos de sujeito, que é classificação, tá? Se nós temos sintagma nominal, nós temos tipos de sujeito. Os tipos de sujeito são 5. Simples, composto, oculto ou desinencial, indeterminado e oração sem sujeito. Se eu falo, o aluno estudou para a prova, só tem um núcleo, que é aluno. Não foi que vocês falaram para mim? Sim. Se só tem um núcleo, aluno, ele é chamado por sujeito simples. Aluno, sujeito simples. Agora sim, se eu falo, o aluno e a aluna estudaram para a prova. Tem mais de um núcleo, tem 2 núcleos. Então, aí eu tenho o núcleo do sujeito, eu tenho o sujeito classificado como sujeito composto. Simples tem apenas um núcleo, expresso na frase, e composto tem 2 ou mais. O sujeito oculto é identificado através da terminação do verbo, tá? Então, por exemplo, comprei alguns acessórios da promoção. Não tem sujeito. Eu sei que é a primeira pessoa do singular por conta da terminação do verbo comprar, que é comprei. Eu comprei. Esse eu ficou oculto. Compramos acessórios da promoção. Também é oculto, porque ele não está explícito no sintagma. Só tem o sintagma verbal, não tem o sintagma nominal. E dentro do sintagma verbal eu consigo identificar através da terminação do verbo.
tá? Lembrando que tem toda aquela conjugação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, vós comprastes, eles compram. Não, compraram, disfarça. Eu estava confundindo. O que eu estava conjugando? Se era o presente ou o passado? Tá, beleza. Conjugado isso, entendido o sujeito oculto, eu identifico, ó, tem uma frase aqui. Assisti ao espetáculo na estreia. Eu assisti, o eu não está expresso. Se ele não está expresso e eu sei que aquilo corresponde à primeira pessoa singular, sujeito oculto, tá? O sujeito, espera um pouquinho, o sujeito indeterminado, se eu falo assim, assaltaram o banco do centro da cidade, eu consigo identificar o ladrão? Não. Indeterminado? Não. Tá? Se eu falo, vive-se bem em Campo Grande, eu consigo identificar quem que vive bem em Campo Grande? Não. Indeterminado. Então, eu consigo... Eu vivo bem em Campo Grande, aí dá que é você. Sujeito. Simples. Então, quando eu não consigo determinar o sujeito, eu não consigo identificar qual sujeito é esse, sujeito indeterminado. E a oração sem sujeito, o próprio nome diz, não tem sujeito. Só que são casos específicos. Por exemplo, sujeito oculto e o indeterminado também não tem sujeito. Então, a oração sem sujeito é a mesma coisa? Não, porque são casos específicos. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Faz 4 dias, sei lá, que não assisto TV. Eu não falo fazem 4 dias, para concordar com a quantidade de dias que eu não vejo TV. O correto é falar faz 4 dias que eu não assisto TV. Por quê? Porque o verbo fazer indicando o tempo decorrido, ele é chamado de verbo impessoal. O que é impessoal? Não tem pessoa, não existe sujeito. Por isso que a oração sem sujeito. Verbos indicando horas são considerados verbos impessoais. Verbo haver, no sentido de existir, é considerado impessoal também. Tipo assim, eu nasci, a música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Esse a do verbo haver indica, é um verbo haver no sentido de existir. Foi. Espera um pouquinho. Depois do Henrique, tá? Então, entendendo como que se estrutura o sujeito, a classificação de sujeito, a gente também estudou um pouquinho de sujeito ano passado. Olha só os exemplos que apareceram aqui do sujeito simples. Quando o sujeito apresenta apenas um núcleo, Eduarda chegou sozinha à festa. Eduarda é o núcleo do sintagma nominal, é o sintagma nominal. Chegou sozinha à festa é o sintagma verbal. E o núcleo é chegou. Eu não falei para vocês que o chegou, que o verbo é o núcleo do sintagma verbal? Então, chegou é o núcleo dessa frase do sujeito simples. Minha irmã e eu caminhamos todos os dias. Minha irmã e eu. Tem 2 núcleos, que é irmã, eu. Não, irmã, eu. Os termos que acompanham o núcleo do sintagma são chamados de determinantes. O que seria mais ou menos o pronome neutro? Você não está querendo ir para aquela vibe lá. Depois a gente fala sobre isso. Deixa eu terminar aqui, daí eu entro nessa discussão aqui só um pouquinho, tá? O elos, que está na moda, é falar o povo. Oculto. Assistiu o espetáculo na estreia, já falei para vocês. Estão batendo na porta. Eu consegui identificar quem bateu na porta? Não. Então, sujeito indeterminado. Choveu muito no sul do país. Verbo chover. Verbo nevar. Verbo esfriar. Amanhecer. São verbos que indicam um fenômeno da natureza. Todos que indicam um fenômeno da natureza
são caracterizados, classificados como oração sem sujeito. Correto? Vou fazer o seguinte. Pode falar, Ronaldo. Não ia falar nada. Vocês farão os exercícios. Qualquer dúvida, na hora de responder, professor, eu não entendi a número 1. E aí eu volto e explico, tá? Mas tentem fazer. Professora, eu já comecei sem entender a um. Eu tô numa crise de identidade, porque eu gosto de português. Não sei se tá mais divertido ou foi muito pouco divertido, porque agora eu tô realmente começando a ficar confuso. Também.
Prof. Professor. Prof. Bebê, dois deles acabou de nascer naquele idade. Você não pode comer um gênio. Professora. Professora. Fala que tá ajudando. Bem na hora que eu vou falar. Não deu, nesse mundo não Prof. Prof, me responde. Ela tá ajudando presencial. Professor Ronaldo tá te chamando. Pronto. Prof. Acho que a professora não vai responder. Fala, Renata. Ronaldo tá te chamando há meia hora. Eu tô te Mas eu não chamando estou faz ouvindo. tempo, pro. Pode falar. Eu Não estou ouvindo, Ronaldo. tô com dúvida na 1. Na 1? Na página 4. Ué, é só você explicar a diferença, o que está no cartaz com a imagem, na escrita É e a... relação. Hã? É relação.
Sim, qual é a relação entre a imagem e o tema do cartaz? Quero foto diferente. Lembra do cartaz da malária? Hum. O cartaz da malária tinha o agente de saúde, o médico e a enfermeira, e tinha o texto falando sobre a doença. Então, existe uma relação entre o texto e a imagem. Ô, professor, Só um pouquinho, pode falar. a senhora percebeu que a comunidade LGBT não aceita o pessoal cego? Não aceita. Nossa, que incrível. Eu coloco meu ventilador porque tá quente. Eu viro, olho pro meu livro, quando eu volto, meu ventilador tá indo embora. Pérola, o ventilador tá indo embora, cara.
Posso beber água? Posso? Professora, Professor, eu não entendi a 5 e a 7. Professor, eu não entendi a 5 e a 7. Tá, eu vou falar aqui. Eu achei que, eu jurava que não estivesse no mundo aqui. Ó, você vai colocar no quadro que está na página 5, sujeito, predicado, núcleo do predicado, que é uma tabela em que cada coluna corresponde a um item do sintagma verbal e nominal. Aí, por exemplo, os sistemas orgânicos de produção seguem os princípios agroecológicos. Qual é o sintagma nominal? Fala para mim, Renato. Os sistemas orgânicos de produção seguem os princípios agroecológicos. Alguém se arrisca? Presencial também, pode ser. Ó, os sistemas orgânicos de produção seguem os princípios agroecológicos. Qual é o item que faz parte do sintagma nominal? Fala, Renato. na 5 pro A, da 5. É, letra A da 5. Sistemas. Sistema. Não, você tem que colocar tudo, tá? Todo o Não, sintagma. eu coloquei sistemas orgânicos. Os sistemas orgânicos de produção. É o sintagma. Tá? Seguem os princípios agroecológicos, faz parte do predicado. E qual que é o núcleo do predicado? Núcleo do predicado. É sempre o verbo, hein? Princípio? Seguem. É seguem, meu Deus. Eu tinha colocado e apaguei. Aí eu coloquei. Tá? Então, olhem só, vou repetir. Os sistemas orgânicos de produção, sujeito, núcleo do sintagma nominal, seguem os princípios agroecológicos, predicado. Seguem, verbo, é o núcleo do sintagma verbal. Assim sucessivamente, vocês farão as letras A, as letras B, C, D e E. Agora a gente vai usar o avião. A número 7 é para vocês fazerem o seguinte: nas orações a seguir, indique o sintagma nominal que tem função de sujeito, o predicado verbal e o núcleo do predicado verbal. É a mesma coisa, Renato. O mesmo exercício, é bem parecido o exercício. O que vocês estão fazendo na número 5 não tem nada de diferente, nada de novidade na 7. É só a forma do exercício que é diferente. Uhum. É só o exercício que é diferente, mas assim, é a mesma coisa. Tá? Obrigada. Eu consigo ver todas as escalas após e ver todas as escalas. Ah, é? Ei, deixa eu só vou colocar no mudo aqui.
E a número 7 é a mesma coisa, Renato. Ó, nas orações a seguir, indique o sintagma nominal que tem função de sujeito, o predicado verbal e o núcleo do predicado verbal. Então, vocês vão colocar assim: os produtores orgânicos têm responsabilidade social e ambiental. Qual é o sujeito? Produtores. Os produtores orgânicos é o sintagma nominal, é tudo, tá? O predicado verbal tem responsabilidade social e ambiental. E qual que é o núcleo? Reduzem. Não, reduzem. O núcleo é tem. Pera, eu Tá? já volto. Minha mão tá suja de sangue. Eu sem querer matei um mosquito. Beleza. Então, a letra A, os produtores orgânicos têm responsabilidade social e ambiental. Sintagma nominal é os produtores orgânicos. Se fosse a pergunta, qual é o núcleo do sintagma nominal? Produtores. Tá? Só que está perguntando só o sujeito. Se tivesse assim, Ronaldo, qual é o núcleo do sujeito? Da letra A, os produtores orgânicos têm responsabilidade social e ambiental. O núcleo do sujeito é produtores. O sujeito é os produtores orgânicos. O núcleo é sempre o nome do sintagma nominal. Qual é o predicado? Tem responsabilidade social e ambiental. Qual é o núcleo do predicado? Tem. Só isso. É a mesma coisa da número 5. Pode falar. Eu não entendi mais. Só um pouquinho, Ronaldo. Fala, Ronaldo. Falei nada, pô. Você não falou que não entendeu? É que eu não entendi ainda. Olha só. Tem a letra A, B e C. É a mesma coisa, só mudou o estilo de exercício. Gostei. Eu quase fiz uma voz engraçada sem querer. É a mesma coisa do exercício anterior. Você vai identificar o sujeito, que é quem praticou a ação, vai identificar a ação praticada e qual que é a ação. É a ação de trabalhar, de brincar, de correr, de pular. É o verbo. Vocês vão identificar o verbo. O verbo é o núcleo. Os produtores Então. orgânicos têm responsabilidade social e ambiental. Aí coloquei produtores, aí ponto Não. e vírgula, produtores e os produtores orgânicos. Os produtores orgânicos, sujeito. Você pode colocar sujeito, 2 pontos. Os produtores orgânicos. Pronto. Depois você vai colocar predicado. Tem responsabilidade social e ambiental. Núcleo do predicado. Tem. Vai ficar assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar o quadro. É o predicado? É Deixa para eu colocar entrar aqui aí? para mostrar para você. Estão vendo aqui, né? É para entrar no link? Não. Vocês estão olhando aqui o quadro? Ah, apareceu. Apareceu? Eu vou colocar aqui para vocês verem como que faz o exemplo. Depois eu coloco no quadro para vocês observarem. Ó, os produtores orgânicos isso daqui faz parte do sujeito. Tem responsabilidade. E tem responsabilidade de qual? Letra A da número 7. Essa é a frase.
Sujeito. Predicado. É assim que faz, Renato. Renato, Ronaldo, Arthur, Igor. Essa daqui é a letra A da número 7. Aí, por exemplo, os sistemas orgânicos de produção reduzem as formas de contaminação. Qual que é o verbo dessa frase aqui da letra B? Os sistemas orgânicos de produção reduzem as formas de contaminação. Pode falar. Sabe? Letra B da número 7. Qual que é o verbo? O núcleo do sintagma verbal. Reduzem. Correto. Qual que é o predicado verbal? Reduzem as formas de contaminação. Qual que é o sujeito? Os sistemas orgânicos de produção. Sujeito, correto. Reduzem as formas de comunicação, contaminação. Predicado. E o núcleo do predicado reduzem, correto. Precisa que eu faça aqui do jeito que eu falei para ela ou não? Precisa? Já volto, tá? Já volto. Vamos por aqui, tá? O Tulete é bom. Já foi o Tulete. Yeah. Olha só. Como que eu vou fazer? Os produtores orgânicos, isso daqui faz parte do sujeito. Ele também é chamado de sintagma nominal. O núcleo, produtores. Tem responsabilidade social e ambiental, funciona como predicado, ele também é chamado de sintagma verbal. O núcleo é o verbo, portanto, núcleo ou sintagma verbal, ou do predicado. Então, vocês podem, vou dar a sugestão para vocês, podem fazer dessa forma, ou vocês podem fazer sujeito, os produtores orgânicos, predicado, tem,
Terminaram já? Sim, sim. Tô na B da 7 ainda. Quem terminou pode dar continuidade naqueles exercícios que eu propus como tarefa. Até dar o horário para eu começar a corrigir. Que eu propus como tarefa. Eu pedi para vocês fazerem até a número 7, na página 5, e depois vocês fazerem até a número 6. É da página 6 a 9? 6 a 9. Da página 6 a 9 como tarefa, que é das questões 8 a 23. Vocês Ué, podem mas dar isso não continuidade. é tarefa. Isso não é tarefa. Sim, mas é menos coisa para você fazer como tarefa. Ué. Se já terminaram, quem já terminou pode Ok. fazer, não precisa ficar olhando para o teto, 6 não. até 9. 6 até 9. Até a página 9 é a tarefa, das 6 a 9. Ok. É até a 5. Tá, então até a número 7, a questão número 7, da página 5, eu vou corrigir hoje, tá? O Arthur falou que terminou. Então, se ele terminou, ele pode fazer a tarefa, enquanto os outros não terminam. Enquanto os outros Entendi. terminam, tá? Eu tô fazendo a B. Ronaldo, coloca no mudo aí. Ah, desculpa, professor. Tô aqui, ó. Tô aqui. Eu não vi uma coisa porque a qualidade sonora do Meet foi. Parece meu pai, desapareceu. Sim, isso foi uma piada de pé ausente. Caraca, pesado. Verdade. Falou que nem no cachorro. Nunca mais voltou. Putz,
Bom, a senhora já deu aula para o nono ano? Já. A matéria deles é difícil? Depende do aluno, né? Porque eu falo assim, tem pré-requisito a matéria, né? Tem uma matéria que foi a matéria mais difícil a gente, mas tanto menos Isso. Bom, peguei um pão que pode fermento e vai evoluir. Fermento que o pão vai evoluir. Quem que não fez tarefa daqui, que foi que falou? Ele. Só o Thiago Só ele. e a Beatriz fez, né? Parece que ele vai acabar em... Professor, você vai corrigir hoje? Vou, daqui a pouquinho. Prova de bala. Quem é o Luiz Felipe? Não quero responder, eu tô com medo. Oi. A menina do nono ano namorava com uma menina do primeiro ano. Qual que é a pergunta? Não, quero responder. Claro que não. Porque ela, senão ela ia falar as respostas das provas. Nossa, nem lá. Mas isso é normal. Não, não é. Os homens viram tipo. Agora é errado. Certo, uma namorada com uma menina primeira vez, né?
É normal? É normal você colocar a minha Não, então, do novo, do primeiro disco, não, eu não. fez vontade de 45, mas é de novo. Meu Deus! Ah, se for um cara de 20 anos, já não tem de 19, não tem problema. Não, vamos lá. Ela é maior que tá. Um ano? Um ano? Sim. Um ano. Já que fazer criança. As pedras são bem orientadas. Tá? Então, tem que não. Olha. Ai, socorro. Agora que eu fui me tocar, não vai até 13h20, até 3 horas, né? Ô, pessoa inteligente. É, Eu esqueci, por isso que vocês pior que estão eu me tava pensando nisso. aproximando, né? Aham. Mas não tem problema, não. Que dia. Eu sempre me confundo quando é. Será que. Agora é realmente. Tá. Agora só um pouquinho, eu preciso de silêncio de vocês. Para eu corrigir os exercícios. Pelo menos um pouco, tá? Aí já tira a dúvida na hora de fazer os demais. Com relação à imagem e o tema do cartaz, o que, que vocês colocaram? Eu vou ter. Então, quer estar pegando o. Então, ela vai estar consumindo a gente. Ela está pegando, levando para comer. Eu, tanto o cartaz, a escrita do cartaz, quanto a imagem está falando sobre o mesmo assunto, né? Que é os alimentos orgânicos. Então, tanto a imagem quanto a escrita aborda o mesmo assunto, que é o consumo de produtos orgânicos. Número 2. Assinale todas as alternativas. Assinale todas as alternativas corretas em relação aos alimentos orgânicos. São alimentos produzidos sem o uso de fertilizantes, sintéticos, agrotóxicos e transgênicos. Não, porque eles usam muito agrotóxico. São alimentos sem o uso. O orgânico é sem. Por isso que ele é mais caro, tá? Então está correto, podem marcar X. Alimentos orgânicos são mais saudáveis? São, por conta da ausência de agrotóxicos, né?
Frutas e verduras podem ser sempre ser considerados alimentos orgânicos? Não. Só são orgânicos aqueles que são tratados desta forma. Os demais não. Letra D. São os alimentos produzidos segundo o princípio agroecológico de responsável ao uso responsável do solo, da água e do ar? Letra D está correta também, tá? Número 3. Letra A. Você também. Certo. Só não vai marcar X na letra C. Tá, eu fiz isso. Número 3. Você também tem um papel fundamental para o controle da qualidade dos produtos orgânicos. O sujeito é você. O predicado é para copiar tudo. Predicado é tudo. Também tem um papel fundamental para o controle de qualidade de produtos orgânicos. É para copiar tudo, tá? Vai colocar só sujeito, você, predicado e copiar tudo. Coloca sujeito, 2 pontos, copia você, na sequência, predicado, 2 pontos e copia tudo. Exceto você, que você já está na parte do sujeito, né? Preste atenção em algumas informações importantes. Não tem sujeito, ele é classificado como sujeito oculto. Então, vocês vão colocar sujeito oculto, entre parênteses, escrevam você. Na sequência, coloca você. Sujeito oculto, entre parênteses, você. Ponto e vírgula, escrevam predicado, 2 pontos, e copiem o restante da frase. Toda a frase, quer dizer. Preste atenção em algumas informações importantes. Copiado tudo isso, vocês vão fazer a letra C. Você faz parte dessa rede. Qual que é o sujeito? Você. Você. Então, coloquem, eu falei já. Você vai escrever sujeito oculto, entre parênteses, você. Na sequência, predicado e copiar a frase. Na letra C, vocês vão escrever sujeito, 2 pontos, escrever você, ponto e vírgula, predicado, 2 pontos. Aí vocês vão colocar, faz parte desta rede. Sujeito, você, predicado, faz parte desta rede. Letra D. Priorize o consumo de orgânicos. Qual é o sujeito? Sujeito oculto, você, coloca entre parênteses você. E o predicado é tudo, coloca em tudo. Priorize o consumo de orgânicos. Oi? Letra E. Produtos orgânicos fazem bem para a vida. Sujeito, produtos orgânicos. Predicado, fazem bem para a vida. Número 5. É para vocês colocarem na tabela. Sujeito, predicado e núcleo do predicado. Os sistemas orgânicos de produção seguem os princípios agroecológicos. Qual é o sujeito da oração? Os sistemas orgânicos de produção, sujeito. Qual que é o predicado? Seguem os princípios agroecológicos. É o predicado. E o verbo é seguem. Correto? Qual é o sujeito mesmo? Os sistemas orgânicos de produção. É o sujeito. Seguem. Seguem. É o núcleo, é o verbo. O núcleo é o verbo. O predicado é seguem os princípios agroecológicos e o verbo é seguir.
Segue. Na letra A, garantimos a qualidade dos produtos, não tem sujeito, então vocês só vão colocar nós, entre parênteses, oculto, e o predicado vocês vão copiar tudo. Garantimos a qualidade dos produtos. E o verbo é garantimos. Nós, entre parênteses, oculto. Predicado, garantimos a qualidade dos produtos. E o verbo é garantimos. A aula de vocês acaba agora. Na próxima aula, eu quero que vocês enviem. Hoje eu vou colocar o nome dos alunos que fizeram a tarefa. Tá? Na próxima aula, os que não fizeram, façam. Tá? Porque, como eu combinei com vocês, valerá nota. É uma das notas de vocês, de 0 a 10, tá? Até a próxima aula. Tchau. 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 Abre a mão. 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 Ah, mentira. Matemática. Ela já chegou, eu já vou tirar aqui. Vamos aí, fechar.